ti crer. Creio, Senhor. E sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada, dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-ei por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém. Onde quer que tu fores, irei também, e onde quer que pousares também, pousarei. Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, eu morrerei também, e ali eu serei sepultada. Só a
Amados irmãos e ouvintes, que Deus abençoe cada um mais uma vez com a bênção da Palavra de Deus. Estamos iniciando mais um programa, A Última Chamada, pregando a Palavra de Deus, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Eu desejei neste programa continuarmos um pouco mais no assunto sobre Ruth, o livro de Ruth. No programa anterior nós falamos um pouco aqui. Eu creio que nós vamos ficar talvez mais de um programa ainda dentro deste assunto, aonde Deus tem nos abençoado. Nós lembramos que falamos que Noemi, a palavra Noemi, eu li em Ruth capítulo 1, verso 1 ao verso 17, no livro de Ruth, a história de Ruth. E aqui Noemi e Elimeleque, que era de Judá, a terra de Belém, eles foram peregrinar nos campos de Moabe. Eu creio que os ouvintes que ouviram o programa anterior lembram que eu falei que Moabe era um povo que tinha se originado do filho de Ló com as suas próprias filhas. Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, a mãe, a esposa de Ló, se tornou uma estátua de sal, e as duas filhas ficaram em casa sem marido. E elas disseram: e agora? Meu pai vai ficar sem semente, porque a semente conta do homem, isso é claro. A mulher, ela fornece somente a pele, o tecido, mas a semente, a vida, sai do homem. É dos genes do homem, a célula, que sai dos seus ombros. Então, a mulher fornece o tecido, que é o corpo, a matéria, mas a semente vem do homem. E as duas filhas de Ló disse: e agora? Nossa mãe virou uma estátua de sal, ela não pode ter mais filho. E agora nosso pai vai ficar sem um nome. Então elas embriagaram o pai, deitaram com ele, e uma delas gerou um filho, por o nome de Moabe, e se tornou o povo moabita. Então Ló era sobrinho de Abraão, mas os moabitas não eram os herdeiros da promessa, que o herdeiro da promessa foi Isaque, que foi o filho de Abraão com Sara. Nem mesmo o filho de Abraão com a escrava Agar herdou, que foi Ismael, herdou a bênção de Deus, mas quem herdou a bênção foi a descendência de Isaque, que Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 filhos, que formou as 12 tribos de Israel. E quando, nesse período aqui, que Noemi, que quer dizer agradável, e Elimeleque quer dizer adoração, estava assim passando uma fase em Belém de fome. E eles ouviram dizer que nos campos de Moabe estava tendo fartura. E eles foram a peregrinar nos campos de Moabe. E levaram com eles 2 filhos, Quilion, a Bíblia cita o nome Malom e Quilion, os 2 filhos. E quando eles estavam peregrinando no campos de Moabe, esses 2 filhos criou idade, e cada um tomou uma esposa para si. Uma era órfã e a outra Ruth. E no período de quase 10 anos, Noemi ficou viúva, Elimeleque morreu, e os 2 filhos morreram também. Ficou ela e as 2 noras. E ela ouviu dizer que Deus tinha abençoado de novo Belém, e lá estava tendo fartura de pão. Aí ela quis regressar para o lugar dela, o lugar que ela nunca deveria ter saído. E quando ela quis regressar, ela não tinha mais o marido e os 2 filhos,
e tinha 2 noras seguindo ela. Eu quero ver se eu dou conta de chegar até o assunto que eu quero falar sobre a decisão de Ruth. Que Ruth é um tipo da noiva de Jesus Cristo, é um tipo nosso. E Orfa é um tipo do crente morno, um crente manufaturado, que volta aos seus deuses. Mas Ruth permaneceu ao lado de Noemi. E Deus abençoou ela, que Boaz, ele, dono de uma vinha lá, de uma lavoura, redimiu Ruth e casou-se com ela. Uma história linda no final de tudo isso que estamos falando. Mas eu quero lembrar vocês que uma coisa que Noemi e Elimeleque nunca deveria ter feito é ter deixado a terra deles por causa de qualquer coisa. Os outros permaneceram na terra. Por que que eles quiseram sair? Por que que eles tiveram que tomar aquela opção? E nós sabemos que Belém, a palavra Belém, quer dizer casa do pão de Deus. Olha para você ver. O que que ele estava deixando? Valia a pena eles trocar a terra deles, o lugar deles, porque estava tendo uma necessidade qualquer? Porque lá no outro tinha fartura, lá no outro tinha abundância, e eles deixaram o lugar deles para estar no outro lugar? Isso só trouxe prejuízos, isso só trouxe dificuldades para Noemi. E nós vimos que o lugar do cristão é em Cristo, é na palavra. E toda vez que um homem, uma mulher, uma família deixa o seu lugar em Cristo, na palavra, por qualquer motivo, por qualquer razão, ele entra em problemas. Na verdade, não é Deus que empurra nós em problemas. Somos nós, humanos, que temos uma cabeça tão pequena, uma mentalidade tão fraca, que entramos em problema. Deus não coloca nós em problema, é nós que entramos sozinhos. Agora, Deus é tão misericordioso que quando nós clamamos a Ele por misericórdia, Ele ainda vai lá dentro do buraco para nos tirar. Ele estica a mão de misericórdia para aquele que quer misericórdia. Eu estou aqui com a mensagem O Parente Redentor. No parágrafo 56, o profeta disse assim: se qualquer cristão sai dessas terras da palavra, bem, vou apenas hoje à noite assentar-me com os rapazes do salão de snooker por algum tempinho, não farei dano nenhum, tomarei apenas uma bebidinha, você está fora de suas terras. Volte. Você apenas está marcando o seu rumo para o problema. Cada pessoa que deixa o seu lugar em Cristo, ele está marcando o seu rumo para o problema. Ele deixou o seu lugar. E tudo que o diabo quer é tirar você de posição. É tudo que ele precisa. Tudo que ele precisava com Eva era que Eva desse um pouquinho de atenção para ele só. Quando ele falou na boca da serpente. Porque ele sabia que quando ele descentralizasse ela da voz de Deus, quando ela descentraliza, Satanás sabia, se eu conseguir tirar a atenção dela um pouquinho, é tudo que eu preciso. Eu sei que ela vai me ouvir. E a melhor coisa que Deus deu para Adão e Eva, para permanecer na presença de Deus, para permanecer com vida eterna, para permanecer sem problemas, sem doenças, sem dificuldade, foi a palavra. E o que Eva deixou naquele dia foi a palavra de Deus.
Porque a serpente disse: não foi assim que o Senhor Deus te falou? Para você comer de todos os frutos do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ela disse: foi. Você veja, meu irmão ouvinte, minha irmã, que a serpente não falou uma outra coisa. Se ela viesse com outro tipo de pregação para Eva não ia acreditar na hora. Não, isso aí é errado. Não acredito que você está falando. Mas a serpente veio exatamente citando para ela o que Deus tinha dito. Não é isso que a serpente espiritual, Satanás, tem feito hoje? Pregado para o povo o mesmo evangelho que salva de Jesus Cristo. Eles estão usando a mesma Bíblia, falando do mesmo sangue de Jesus Cristo, da mesma palavra, porém interpretada pelos seus dogmas e seus credos religiosos, sistemas denominacionais. É a verdade? É a verdade, só que ela está misturada com mentira por meio. É a pregação da Bíblia que tem tantos no rádio, na televisão, em todos os lugares, na internet. É a Bíblia que ele está falando. Não, falou da Bíblia, para mim tá bom, cuidado, porque ela pode estar envenenada. Porque nunca ninguém toma um copo cheinho de veneno, mas um copo cheinho de leite com uma gota de veneno é possível qualquer um de nós tomarmos. Não precisa ser tudo veneno, não precisa ser tudo mentira, mas Jesus disse que toda a palavra de Deus. Se você disser: não, mas eu creio em 99,9%, faltou 1%, você perderá a vida eterna por causa desse 1%. Você sabia disso? É como o atirador, quando ele erra o alvo, ele tirou, foi uma coisa milímetra, coisa que você não consegue ver a olho nu, quanto que ele tirou o cano da espingarda ali do alvo. Só que quando acerta lá no alvo, acerta 2 metros de distância longe. A coisa foi tirada um pouquinho aqui e errou longe lá. Não dá para você perceber aquela pregação, se ela está certa ou não, porque ela fala muito bem de Deus, tem muita emoção. Os hinos lá pula e todo mundo dança, todo mundo chora. Mas vai errar o alvo, que é o rapto da igreja, o arrebatamento. Nosso objetivo é o rapto da igreja. Estamos lutando pelo nosso arrebatamento. Estamos esperando pela nossa transformação. É isso que a igreja está esperando hoje. Não estamos esperando uma política melhor, uma troca de governo, uma troca de prefeito. Não, nós não estamos esperando uma troca de moeda, um aumento de salário, não. Tudo isso é bom para nós, é lógico, mas a nossa fé não está nisto, não. Porque pode o governo pagar 5 mil de salário mínimo, nós vamos continuar devendo, porque o ser humano tem essa tendência a gastar, comprar, dever. Isso é coisa do ser humano, viver endividado. Isso foi Deus que falou lá em Isaías 55. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Nós não estamos esperando melhora de nada. Eu estou esperando o arrebatamento. Estou pregando uma mensagem de rapto, uma mensagem que dá fé do rapto para o eleito, para o Filho de Deus. E a serpente disse para Eva: não foi assim que o Senhor te falou, para você comer de todos os frutos? Foi isso mesmo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal? Foi isso mesmo que ele falou. Mas eu te digo, certamente não morrerás. Essa palavra não tem feito uma diferença tão grande, meu irmão, minha irmã. Não tem problema a mulher cortar o cabelo, não tem problema a mulher usar calça comprida, não tem problema o homem jogar, não tem problema o homem fumar, não tem problema. Essa palavra não
Foi isso que a serpente falou para Eva. Mas quando ela falou isso, Eva já tinha caído quando ela parou para ouvir. O problema está quando para ouvir. Foi ali que Eva errou. Onde estava o marido dela, Adão, naquela hora? Que ela estava sozinha, dando uma voltinha pelo jardim, e encontrou com a serpente lá no canto, sozinha, isolada. Cadê o marido dela? Quantas mulheres hoje estão dando uma voltinha longe de seus maridos? É ali que elas recebem a cantada, é ali que elas traem seus maridos. Não era para ela estar junto de Adão, Adão não viu aquilo. Foi uma coisa sorrateira, foi uma coisa escondida. Ela estava lá ela não tinha o que fazer, não. E quando ela ouviu a serpente, e ela provou do fruto, veio toda desgraça na raça humana. Ela perdeu o direito. E ela foi e mostrou para Adão que aquilo era bom, agradável aos olhos. E Adão caiu com ela. E veio todo o problema que temos hoje. Por isso que o profeta disse: se você escuta uma sirene passando aí na rua, desesperado, é por causa de uma mulher que desobedeceu a Deus. Antes de Adão e Eva cair, não havia uma dor, não havia havido nenhuma angústia na terra, nenhuma tristeza, nenhuma depressão, nem um câncer tinha entrado ali no jardim. Mas quando Adão e Eva deixou a palavra de Deus, foi ali que eles caíram. Irmão, irmã, ouvinte, meu querido que me ouve nesta hora, se você deixa a palavra de Deus, você está totalmente desarmado. O lugar nosso, de nós termos paz, alegria, felicidade, gozo, fé, é na palavra. Fora dela, eu sou derrotado, você é derrotado. A igreja fora da palavra, quando ela deixa a palavra para colocar as suas doutrinas, injetar o seu credo, e eles dizem: não, nossa igreja deixa isso, nossa igreja proíbe aquilo, nossa igreja, nossa doutrina é assim, nossa doutrina é assim, e deixam a palavra. Ela é totalmente uma mulher vulnerável. A igreja se tornou uma mulher vulnerável a atrair a Cristo com o diabo, e o diabo injeta todas as suas coisas dentro dela. Essa é a condição dela. Por isso que lá em Apocalipse diz: a Jezabel, a grande meretriz, espiritualmente falando, caída com os mercadores da terra, com os reis da terra. E Cristo deu para ela carta de divórcio. Ela não é a esposa de Jesus Cristo, não. É um movimento religioso que diz que ama a Deus, mas Cristo tem uma verdadeira esposa, disse Paulo, segundo aos Coríntios capítulo 11. Porque eu estou com zelo de vós, com zelo de Deus, porque estou preparando uma virgem, a saber, a Cristo Jesus, uma igreja limpa, pura, que guarda a palavra, uma igreja que está escondida na palavra. Os eleitos de Deus não vivem por credos, por dogmas denominacionais, eles vivem pela palavra de Deus. É a única coisa que permanecerá, o resto tudo passará. Então aqui no parágrafo 56, nós estávamos lendo o profeta dizendo: eles dizem, ele sai da sua terra, e quando você sai do seu lugar, você apenas está marcando o seu rumo para o problema. E todo o resto das meninas fumam. Experimentarei somente um, a mocinha diz, o rapazinho diz, né? Vocês estão fora de suas terras, não façam aquilo. Permaneçam dentro de suas pátrias. Oh, bem, todos aqui me chamam de velho, obsoleto, me chamam de antiquado.
permaneça aí de qualquer maneira, aquele é o seu lugar, permaneça em Cristo, aleluia. Porque você sabe, meu ouvinte, Jesus não prometeu para nós um caminho florido, aqui na terra não. Ele prometeu que nos daria vitória. Ele prometeu que quando nós passar pela água, Ele passaria conosco. Quando nós passar pelo fogo, Ele vai passar conosco. Mas Ele nunca disse que tiraria o fogo da nossa frente, a água da nossa frente. Ele nunca disse que eliminaria o inferno, as portas do inferno, para elas não vir contra nós. Mas Ele disse que elas estariam contra nós. Só que elas não vão prevalecer, porque Ele está conosco. Então, se você ouve um evangelho dizendo aí, não sofra mais, venha para Jesus, saiba disso, é evangelho enganoso. Porque quando você toma uma decisão de viver para Deus, de ser um cristão, e quando você tem a experiência do novo nascimento, é aí que você vai enfrentar o diabo cara a cara. Você vê, houve uma época que pessoas endemoniadas caíam pro chão, e aquela coisa toda, e rolava e babava. Eu lembro, eu nasci no movimento pentecostal. Quando eu era garoto, como é que caía demoniado dentro da igreja? Hoje não cai mais. Você quase que não ouve mais isso. Sabe por quê? O diabo está camuflado dentro da igreja hoje. A igreja deixou entrar as mulheres de calça curta, de mini saia. Para que ele vai derrubar agora? As mocinhas estão todas maquiadas dentro da igreja. Para que o diabo vai derrubar alguém? Já está lá. Já é dele. O pastor é um playboy bonitinho lá, cabelo, até chapinha e sobrancelha feita. Só fala em dinheiro, só quer ganhar dinheiro. Ele não prega mais a palavra, o negócio dele é levantar dízimo, levantar oferta e contribuição. Ele não prega mais a palavra. Para que o diabo vai fazer? Tá tudo bom para ele lá dentro. As mulheres estão traindo seus maridos, maridos traindo mulher, tá tudo bem para ele dentro da igreja. Eu não estou falando do meio das pessoas incrédulas, eu estou falando dentro do movimento religioso hoje. Para que o diabo vai derrubar alguém? Satanás mudou a sua tática? A igreja cedeu para ele? Cedeu um lugarzinho para ele em cima do púlpito? O pastor prega uma teoria, ele fez um curso de teologia, ele tem uma teoria. Eu não creio em teologia. Teologia quer dizer estudo sobre Deus, eu não creio. Deus não é para ser estudado, Deus é para ser crido, é por fé que você crê em Deus. A teologia manipula a mente do homem, ele tem uma teoria, mas ele não tem a prática, que é o joelho no chão, o batismo com o Espírito Santo, como foi em Pentecostes. Como Pedro e os demais apóstolos tiveram aquela experiência com Deus. E a Bíblia diz que Pedro era homem indouto, que não sabia escrever o seu nome. O apóstolo Pedro. Eram homens iletrados. Deus nunca chamou os capacitados. Deus nunca chamou o grande, o intelectual, o inteligente. Deus chama aqueles mais que você talvez faria, esse aí não vai ser por Deus, ele não vai ser usado por Deus, esse aí não tem condições por Deus. Nós tem aqui o mais santo, o melhor aqui. Você sabia que Saul era o homem mais alto do exército de Israel? Nos seus ombros destacava de altura, valente, homem poderoso em guerra. Estava lá um gigante lá, Golias, desafiando, e ele lá tremendo as pernas e prometendo até a filha em casamento para quem conseguisse lá vencer o gigante. Que coisa! Não era para ele estar lá, mas é que ele não tinha unção, ele não tinha convicção do que ele estava falando. Ele estava guiando Israel de uma forma ali, uma teoria, mas ele sabia que se ele fosse lá, ele ia morrer na mão daquele gigante. Aí Deus vai e inspira um menino, Davi lá, um rapazinho, com uma funda na mão. Saul tentou vestir a armadura dele. Não, põe a minha armadura então para você enfrentar o Golias, já que você vai.
Davi não conseguiu nem andar com aquela armadura. Que coisa. Ele disse, não, tira isso de mim, isso aqui só vai me atrapalhar. Esse armamento que vocês têm, armamento denominacional, só atrapalha o cristão caminhar. Armamento denominacional não é para eleito. Davi disse, não, eu tenho essa funda aqui, eu vou com ela contra aquele gigante. Com ela eu matei um urso, com ela eu matei um leão. Deus me deu o urso, Deus me deu o leão, Deus vai me dar aquele circunciso nas mãos. Era a fé de Davi. Saul até que tentou manipular ele ali, mas não dava certo. Essas armas que vocês estão usando aí até agora não valeu nada. Tem que ser fé na palavra. O que a denominação tem feito diante de Deus, a não ser prosperar, crescer e se tornar a maior igreja da cidade, as pessoas mais bem polidas, mais bem socialmente? Eles não têm mais a pregação do evangelho. Eles usam programas de rádio para usar telefonemas e tira a palavra e canta hino e toca música que eles não falam hino. E vai enrolando assim, enrola 1 hora, 2 horas, 3 horas, o dia inteiro. Eles têm que inventar na igreja um chazinho não sei do que, um piquenique não sei do que, um retiro não sei do que, dos casais, retiro dos jovens, retiro... Porque eles têm que enrolar o povo. Eles têm que interter as pessoas para manter a atenção delas ali dentro. E esquece que o que segura as pessoas na presença de Deus é a palavra, é a verdade. Noemi saiu dali por causa da fome. Os outros ficou e continuou vivo. Por que ela saiu? Se a coisa era tão feia assim, por que não acabou a cidade de Belém? Não acabou porque ela era a cidade do pão de Deus. Era Deus que estava controlando aquilo. E ela afastou-se além com seu esposo e os seus 2 filhos casaram com moças moabitas. Eu disse isso num programa antes de ontem. Que coisa. Você vê irmãos se afastando da palavra, da comunhão, sai da igreja. Quando eles tentam voltar, aí os filhos já casaram com moças lá do mundo, as filhas já se enrolaram para lá e já se debandaram com namoradinhos. Hoje não é mais namoro, hoje não é mais noivado com respeito. Hoje elas dizem, eu tô ficando. Rapaz, eu tô ficando com a menina ali embaixo, tô ficando com a outra. E cada dia ela fica com um rapaz, cada dia o rapaz fica com uma moça. E esse mundo depravado, falta de caráter, falta de moral, falta de respeito. Eu vi o caso de uma mulher, o marido brigando com ela, querendo bater nela, ela brigando com ele. Ela falou pra ele perto de mim assim, você me encontrou dentro de uma boate, o que você quer de mim agora? Eu sou aquilo que você viu. Que coisa. Se ele tivesse encontrado ela no altar de Deus, adorando a Deus, ele nunca ouviria essa palavra. Mas eles querem prazer, eles querem curtir. Estou curtindo a minha vida. É minha idade de jovem, eu tenho que curtir. Eu estou ficando com a fulana. E eles vão ficando até chegar o juízo de Deus. Foi isso que Jesus disse, como foi nos dias de Noé. Comiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Eles vão nessa condição aí, o mundo vai nessa condição depravada, até Jesus Cristo levar a sua noiva para a glória. A única coisa que vai parar essa sujeira, essa imoralidade da televisão e tudo, escolas pervertidas como estão hoje. A única coisa que vai parar isso daí é a vinda de Jesus Cristo, e eu estou esperando por ela. Eu estou pregando a mensagem que nos dá fé do arrebatamento, a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. A fé para o rapto está nas mensagens do 7º anjo, de Apocalipse 10, versículo 7.
As denominações creem ou não creem, aceitam ou não aceitam. O mundo creia ou não creia. Mas lá no juízo final, eles ouvirão a voz do sétimo anjo, porque ele é o profeta da era de Laodiceia. Jezabel queria, aceitava ou não aceitava, queria ou não queria. Elias era o pastor dela. Mesmo ela sendo uma mulher pecadora, ela não queria ouvir Elias, mas Elias era o pastor dela. É o homem que Deus tinha levantado naqueles dias. E o mundo, acredite ou não acredite, eles escutem agora a voz do sétimo anjo ou não escuta, mas lá no julgamento eles ouvirão. Cada era ouvirá a voz do seu mensageiro no juízo final. Que Deus nos ajude, meu irmão. Que Deus nos conceda graça. Eu não vou conseguir chegar à decisão de Ruth. Quem sabe no programa de amanhã nós vamos seguir um pouco mais dentro desse assunto, falando dessa decisão de Ruth, tão coisa gostosa. O hino que tocamos no programa anterior, tocamos hoje de novo, e é lindo esse hino. Onde quer que tu fores, irei. Decisão, escolha. É assim que é o cristão, é assim que é a mulher de Deus, o homem de Deus. Onde quer que tu fores, irei, Senhor. Mas eu não vou me arredar o pé de ti. Eu permanecerei ao seu lado. Pode vir o problema, as circunstâncias que vier. Eu estou aqui, firme na tua palavra, firme na verdade. Ouvintes, que Deus te abençoe com esta palavra nesta manhã. No nome de Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai Celestial. Eu acabei de pregar a tua palavra. Eu tenho certeza que pelo rádio e pela internet, muitos filhos de Deus foram abençoados. Como disse o irmão Acácio para mim, ele estava com o celular ligado no rádio e ele ouvindo a palavra. E eu orei através do rádio. E ele disse para o companheiro de trabalho, ele disse: olha, eu estou aqui trabalhando e o pastor está orando por mim, os irmãos estão orando por mim nesta hora. Ó Deus, e ele foi abençoado. Eu creio que assim todos estão sendo abençoados. Ajuda cada filho do Senhor, cada pai, cada mãe nos seus trabalhos, em casa, cuidando, lavando a louça, arrumando a casa, arrumando o café para as crianças. Ó Deus, se aprontando, iniciando mais um dia. O próprio Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Senhor, qual é os males que nós enfrentaremos neste dia? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: o Senhor estará conosco. Se nós entrar pelo vale da sombra da morte, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Abençoe cada família, abençoe cada lar, Senhor. Visita os teus filhos, curando toda a enfermidade. Que esta palavra que o Senhor tem nos dado através dessa emissora, Senhor, durante essas manhãs gloriosas, iniciando o nosso dia, abençoados, ó Deus. Que esta unção permaneça dentro de cada casa, de cada coração durante o dia todo. E quando terminarmos o dia, nós dobrar o joelho e agradecer a Deus pela vitória. E sabendo que o sol se pôs, mas amanhã ele vai nascer de novo. Amanhã haverá outro programa para nos abençoar, outra palavra se o Senhor não vier. Porque um dia haverá a última pregação, haverá a última comunhão, haverá a última despedida, haverá o último beijo em nossos filhos, haverá o último beijo na esposa, no marido, haverá o último adeus, e nós subiremos para responder ao teu chamado, Senhor. Enquanto vivemos nessa terra, prepara nossos corações, dá-nos fé de arrebatamento, fé perfeita na palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém.